Na tormenta. Há uma lenda que conta sobre um barão alemão que em seu castelo estendeu fios no ar, desde uma torre até outra, para que o vento os tocasse como uma harpa eólica e desta maneira criasse música quando passasse por eles. Mas apesar de suas brisas circularem ao redor do castelo, nunca produziam música alguma. Uma noite, no entanto, se levantou uma tremenda tormenta. E o monte sobre o qual estava assentado o castelo se viu atacado pela fúria de um grande vendaval. O barão olhou pela porta e, aterrorizado com o vento, eis que a harpa eólica encheu o ar de melodias que eram ouvidas acima da tormenta. Faltava uma feroz tormenta para que a música fosse produzida. Meu irmão e minha irmã, até as tormentas, até os acontecimentos fúnebres, as catástrofes, as coisas mais indesejáveis são capazes de produzir algo bom. Não que este seja o seu propósito. Mas ocorre que os acontecimentos da natureza, eles por si só têm tamanha força que se impõem a qualquer projeto humano. Aqui nós vimos um homem inteligente, com um propósito ambicioso, de produzir música a partir de uma ideia sua que seria genial se tivesse funcionado normalmente como ele pensou. Estender fios no ar, de uma torre até a outra, para que o vento tocando aqueles fios, a energia eólica, a força eólica, produzisse um certo som, criasse uma música e encantasse os ouvidos. O projeto era bom. A ideia parecia genial. Mas a brisa suave que circulava ao redor daquele castelo não conseguia produzir a música que o senhor barão desejava. E o que foi que produziu a sonoridade, a música, aquilo que havia sido idealizado por aquele barão? Uma tormenta, que nós sabemos, tormenta é tormenta, ela vem para atormentar, produzir distúrbio, desconstruir algo. Mas foi ela que causou o resultado desejado por aquele homem. Meu irmão e minha irmã, também as tormentas que sobrecaem sobre nossas vidas, sobre o nosso castelo, sobre a nossa casa, sobre o nosso matrimônio, a vida familiar, os nossos filhos, os nossos projetos profissionais. Essas tormentas podem não ter sido planejadas e, imagino, são indesejadas. Mas se elas chegaram, haverá sempre algo bom a se tirar delas. Por si, elas não são boas. A gente sabe. Uma tormenta, em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer projeto, só vem para atrapalhar. Agora, já que chegou, que música vou tirar dessa tormenta? É a pergunta que estou fazendo para quem agora está passando por uma dessas. Que música nós podemos tirar da tormenta que está agora atormentando a sua vida? E quando eu falo música, você já entendeu. Qual o bom resultado? Qual fruto?
pode ser produzido a partir dessa tormenta que você está vivendo. Não desista de procurar, de buscar. Não desista de encontrar na tormenta aquilo que você não imagina que pode chegar. Eu estou me recordando aqui de um determinado sacerdote que resolveu fazer uma experiência de sair pedindo esmolas pelas ruas para comer. Era uma experiência que ele queria fazer. Então ele foi atrás de um lugar onde ele pudesse fazer aquela experiência. Chegando lá, ele começou a pedir esmolas e começou a levar a vida de alguém que vive nas ruas. Ele procurava um lugar para se lavar. Ele precisava de um determinado medicamento, ele pedia ajuda a alguém que pudesse ajudá-lo. Passou uma noite dentro de um dormitório público, era um país de primeiro mundo. Tem aqueles dormitórios públicos que quando você chega até certa hora, ali no final da tarde, começo da noite, preenche as vagas e pronto, quem chegou primeiro ocupa, quem não chegou vai ficar na rua do mesmo jeito. Experimentou todas as fadigas diárias de uma pessoa sem teto. E foi justamente isso que este sacerdote viveu por 36 horas. O nome dele era Donald Bollen. Essa experiência que ele fez foi no ano de 2009, lá no Canadá. E ele, que hoje deve ter na casa dos seus 60 anos, depois de passar por tudo isso, ele começou uma campanha de sensibilização sobre as pessoas que vivem nas ruas, criou um grupo chamado Sanctum Grupo, isto é, Grupo Santo, que se ocupa em oferecer ajuda aos doentes de AIDS e a pessoas de rua. Esse grupo dele foi crescendo, mas a inspiração dele de ir para as ruas tocou outras pessoas, e aí um professor universitário quis ir para as ruas para fazer a experiência. Um cantor folk também quis ir para as ruas. Um ex-policial já aposentado também quis ir para as ruas para fazer a experiência. E foram crescendo, ou foi crescendo o número daquelas pessoas que quiseram passar pela experiência à medida que conheciam a história dele. E essas pessoas foram se juntando, e todas elas depois engrossaram as fileiras e promovem até os dias de hoje um grande trabalho no Canadá com pessoas que vivem nas ruas a partir de uma inspiração. Interessante que aquele sacerdote, ele fez tudo direitinho. Ele colocou uma roupa de segunda mão, aquela roupa bem maltrapilha, não tinha nenhum dinheiro para nada, ele quis se submeter mesmo às coisas, carregava somente com ele um celular para quem precisasse localizá-lo, mas bem escondido. E passou 36 horas. O resultado dessa experiência dele foi o quê? Depois, fazer um grande trabalho que dura até os dias de hoje, com pessoas que vivem nas ruas. Agora, o surpreendente é que no ano de 2009, ao final daquele ano, Papa Bento XVI, então, resolve nomeá-lo bispo. Isso deu muito mais força ainda ao trabalho que ele já fazia, porque aí, como bispo, ele pôde levar outras pessoas, mais pessoas, a fortalecerem este trabalho. Veja só. Você já observou que pessoas que vivem nas ruas vivem uma tormenta todos os dias? Todos os dias. Assim como provavelmente alguém que vive um matrimônio sofrido é uma tormenta todos os dias. Um filho que está numa vida de drogadição é uma tormenta todos os dias para os pais e para ele mesmo.
Uma pessoa numa doença grave, ela vive uma tormenta. Os familiares também o vivem. Um desemprego é uma tormenta. Olhando para uma família que precisa ser alimentada. E encontrar pessoas que também se sensibilizam com a tormenta de outros é um dom especial de Deus. E é isso que hoje eu gostaria de falar. As tormentas podem nos apresentar, como por exemplo, o que este bispo aqui enxergou na tormenta da vida de tanta gente. As tormentas podem nos apresentar milagres, coisas extraordinárias. Eu fiquei pensando que aquilo que este bispo, quando era padre, fez de experiência, e que levou um cantor a fazer, e que levou um ex-policial a fazer, e que levou um professor universitário a fazer aquela experiência. Você já observou que tem apresentadores de televisão que fazem por audiência? Você já observou que tem até famosos que fazem isso por audiência, por fama? Aqui a gente viu pessoas com o coração cheio de uma vontade de entender o mistério do sofrimento dos outros. Aqui a gente viu essas pessoas fazerem isto para de fato trazerem resultados de salvação na vida daqueles que passam por tormentas. Quando este padre foi ordenado bispo, porque ele foi nomeado pelo Papa Bento, e no dia da sua ordenação tornou-se conhecido o lema da vida dele, do episcopado dele. E o lema que ele escolheu foi: misericórdia, na misericórdia, na misericórdia. Uma frase com a qual um monge americano tinha resumido seu olhar de Deus sobre o profeta Jonas. Aquele homem inspirou-se nela e escolheu como seu lema episcopal: misericórdia, na misericórdia, na misericórdia. Para terminar, nós podemos, em meio às tormentas, enxergar e encontrar milagres extraordinários, e nós podemos, em meio às tormentas na vida dos outros, sermos também para aquelas pessoas um milagre extraordinário. As tormentas não podem nos somente atormentar. Elas podem também trazer para nós milagres.